Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Cássio. Estou abrindo aqui esse canal no YouTube para a gente se comunicar e eu trazer algumas visões do Senhor. O Senhor me falou: Cássio, grava aí alguns vídeos das suas pregações, das suas ministrações, aquilo que eu tenho falado ao seu coração, e compartilha, porque isso pode alcançar muita gente. Então já peço para você curtir, seguir esse canal, dar um joinha aqui, ativa a notificação para você receber as palavras do Senhor sobre a sua vida. Então, meus amados, esse vídeo eu quero trazer uma pregação que o Senhor me deu como revelação, que eu quero compartilhar para você. O Senhor estava me dizendo assim, 5 coisas que o Senhor quebra. Interessante que quando a gente pega o verbo quebrar, ele tem uma conotação de desfazer, de criar uma ruptura, de quebrar algo que estava ligado, né? E quando a gente para pensar, isso é uma coisa ambígua, porque quando a gente fala de Deus, a gente fala de um Deus que une, de um Deus que restaura, né? De um Deus que entrelaça, de um Deus que aproxima, de um Deus que faz uma comunhão forte, tanto com os homens quanto homens com os homens. Então, quando a gente para pensar assim, fica uma conotação como uma divergência daquilo quem é Deus. Então eu quero te trazer esse lado do Senhor, que às vezes é um lado desconhecido de um Deus também que quebra e desfaz algumas coisas. 5 coisas que Deus ele quebra na minha vida e na sua vida. Quando fala que Deus quebra, é coisas que ele desfaz para favorecer o homem, ou favorecer a obra dele, ou favorecer a obra de Deus na vida do homem, ou na sua vida, na vida daqueles que servem a ele. A primeira coisa que o Senhor quebra, ele é o arco do forte. Quando a gente vai pegar lá a história de Ana, as 1 Samuel capítulo 2, versículo 4, Ana ela vai canticar o Senhor, fazer um cântico de agradecimento, quando ela vai agradecer a Deus por Deus ter dado Samuel. Então ela vai dizer uma coisa muito forte, ela vai dizer assim, que o Senhor, ele quebra o arco do forte, e aqueles que são fracos, ele veste de força. E aí ela fala que ele faz aquela que gera muito não gerar, e faz a estéril ser mãe de 7 filhos. Quando a gente para que a primeira coisa que Deus quebra é o arco do forte, a gente entende que Ana, ela estava debaixo de um arco de opressão. O arco do forte é o arco de opressão de Penina. A Bíblia vai dizer que Penina morava na mesma casa que Ana. Só para a gente contextualizar, a gente sabe que naquela época, o marido que tinha uma esposa, essa esposa era estéril, não gerava filhos, ele poderia tomar uma segunda esposa para dar continuidade à sua geração. E a Bíblia vai dizer que o marido de Ana se chamava Elcana. Como ela era estéril, Deus tinha cerrado a madre, como diz a Bíblia. A Bíblia agora vai dizer, aleluia, que Elcana tomou uma segunda esposa. E a Bíblia vai dizer que diferente de Ana, essa esposa tinha filhos, né? Dava continuidade à descendência de Elcana sobre a terra. Mas só que a Bíblia vai dizer que Penina, ela não era tão amada como Ana, porque a Bíblia vai dizer que Elcana, ela chega para Ana e fala: olha, Ana, não sou eu melhor do que ter 10 filhos? Mas a Bíblia vai dizer, gente, quem tem o sonho de gerar, palavras nenhuma conforta. Então eu quero te dizer, se você tem um sonho de gerar algo, ainda que você seja estéril, ou ainda que o próprio Deus ele tenha cerrado a madre, mas eu quero te dizer que Deus ele cerra, ele fecha, mas ele também abre. Então a Bíblia vai dizer que Penina a irritava excessivamente a ponto de Ana não comer. Então Ana estava debaixo de um arco do forte. Por que forte? Porque naquela época a mulher forte era a mulher que gerava. Então Ana estava debaixo de um arco de esterilidade, debaixo de um arco de opressão de uma pessoa que gera, de uma pessoa que tem, de uma pessoa que conquista. Então isso, a Bíblia vai dizer que Ana ficava ao ponto de ela não comer. Então eu quero te dizer, a primeira coisa que Deus ele vai quebrar na vida de um servo do Senhor é o arco da opressão. Ele quebrou na vida de Ana, e a Bíblia vai dizer que Ana gera filhos ao Senhor. Então o arco da opressão ele é quebrado quando aí você começa a gerar. Então eu quero dizer, eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está o seu estado, mas eu quero profetizar em nome de Jesus que o arco do forte foi quebrado. A segunda coisa que Deus quebra é o laço do passarinheiro. Salmo 124, 126, mais ou menos vai contar um pouco disso. O salmista Davi vai dizer assim: o laço se quebrou e eu escapei. Ele vai dizer, como um laço do passarinheiro, a minha alma estava dentro de um laço do passarinheiro. Então assim, o passarinheiro ele simboliza o nosso inimigo. O que é que o passarinheiro faz? Ele faz uma arapuca para pegar o passarinho, deixar o passarinho preso dentro da gaiola e viver com aquele passarinho para sempre, ser o dono daquele passarinho.
Mas só que passarinho não foi feito para ficar preso. Passarinho foi feito para voar. Então a segunda coisa que Deus quebra na minha e na sua vida é o laço do passarinheiro. São os laços do inimigo, são os laços de morte. São aquilo que a Bíblia vai dizer que o nosso inimigo, querido, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão. Como leão, mas ele não é o leão. Porque o leão da tribo de Judá é aquele que está conosco. Então a Bíblia vai dizer que, aleluia, o Senhor Deus, ele quebrou o laço do passarinheiro. Então eu quero te dizer, se tem algum laço de morte, algum arapuco, alguma armadilha preparado do inimigo contra a sua vida, é a segunda coisa que Deus ele vai quebrar, é o laço do passarinho. Então você vai poder dizer, aleluia, minha alma escapou do laço do passarinheiro. A terceira coisa que Deus ele vai quebrar na vida dos seus ungidos é a porta de bronze. Quando a gente pega lá para Isaías capítulo 45, versículo 2, a gente vai ver o profeta Isaías profetizando para o rei, para Ciro. E ele vai dizer coisas muito interessantes. Vai dizer assim, olha Ciro, eu irei adiante de você, endireitarei os vossos caminhos. O Senhor vai dizer que vai na frente de Ciro, vai endireitar os caminhos que ele irá passar. Deus irá quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro. Porta quer dizer acesso, né? Naquela época aquele rei estava sem alguns acessos para conquistar outros reinados e conquistar algumas vitórias. Mas a porta de bronze quer dizer reinos que eles iriam conquistar. Porque se a gente for pegar a monarquia antiga, as portas dos outros palácios, das outras cidades, era feita justamente de bronze para impedir que o exército inimigo conseguisse romper. Mas eu quero te dizer, aleluia, pode ser a porta mais forte possível. Se Deus quer te dar acesso, ele vai quebrar. Então a Bíblia vai dizer que ele vai quebrar a porta de bronze. Então a terceira coisa que Deus ele quebra na vida dos seus filhos são a porta de bronze. E toda vez que ele quebra uma porta de bronze, é porque ele quer dar acessos. Seja uma porta de emprego, uma porta de empresa, uma porta de prosperidade, seja o que for, uma porta de saúde, uma porta de escape, uma porta de providência. Eu quero dizer que não tem porta maior que o Senhor. Quando a gente pegar no livro de Apocalipse capítulo 3, Jesus vai dizer, eu sou a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. E o interessante é que além de quebrar a porta de bronze, ele vai despedaçar o ferrolho de ferro. Por quê? Porque ele está dizendo, eu vou abrir essa porta e ninguém mais vai trancar o acesso que Deus vai liberar na sua vida. Então essa é a terceira coisa que Deus quebra na vida dos seus ungidos. A quarta coisa que Deus ele quebra é o braço do ímpio. Salmos 37, 17. A Bíblia vai dizer que o braço do ímpio ele se levanta contra os ungidos. A gente vai ver Davi a todo tempo. O braço de Saul, o braço do seu filho, o braço dos seus inimigos a todo tempo estava levantado para destruir Davi. Então o Senhor vai dizer que ele vai despedaçar, ele vai quebrar o braço do ímpio, o braço da maldade. Então eu quero te dizer que o Senhor faz isso para desarmar o nosso inimigo. Se uma pessoa vem lhe bater com toda a força e você segura o braço dela e você quebra, você automaticamente quebra a força dele. Então eu quero te dizer que Deus ele vai quebrar o braço do ímpio. E ímpio aqui pode simbolizar a força das trevas, ou pode simbolizar pessoas, porque assim, gente, o inimigo ele usa pessoas para me atingir e te atingir. E às vezes essa pessoa chega até a nos abofetar, né? Como diz a Bíblia, quando bater da outra face. Então eu quero te dizer que muitas vezes a gente está oprimido. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel lá estava oprimido na mão de Faraó. O Faraó dobrou a carga, então dobrou o peso da mão sobre o povo. Mas eu quero te dizer, rapaz, que Deus vai fazer a gente que quanto mais o Faraó batia, mas o povo crescia. Então que o Senhor te faça crescer, como diz lá como Efraim, né? Que o Senhor te faça crescer na terra da sua aflição. Então o braço do ímpio é uma coisa que Deus quebra. Outra coisa que Deus ele quebra contra a sua vida são as cadeias. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 16, versículo 26, a gente vai ver Paulo e Silas presos por anunciar a obra do Senhor. Gente, o muito interessante dessa menção de Paulo, que a Bíblia vai dizer que ele está com uma viagem marcada para a Ásia, né? Ele está com uma viagem marcada missionária, e a Bíblia vai dizer que Deus ele cancela a viagem de Paulo. Eu quero dizer que vai ter agendas, vai ter programações que até para o reino de Deus, mas que Deus vai cancelar na minha e na sua vida. Porque a Bíblia vai dizer que ele vai ter uma visão, que ele vê um homem de Macedônia pedindo socorro. Aí o Senhor fala, não é hora de você ir para a Ásia, Paulo, é hora de você ir para Macedônia, porque lá tem vidas que precisam conhecer a Cristo.
E quando ele chega lá na Macedônia, a Bíblia vai dizer que ele vai ter espírito de adivinhação, que ele repreende os magistrados, fica contra ele, né? Por quê? Porque aquela mulher trazia lucro para os juízes daquela época, e a Bíblia vai dizer que eles vão parar na cadeia. E quando beira meia-noite, né, a Bíblia vai dizer que eles adoravam, glorificavam, eles estavam presos, e a Bíblia vai dizer que as cadeias se quebraram. Então a quinta coisa que Deus ele quebra na minha e na sua vida são as cadeias. E a Bíblia vai dizer que logo ali tem aquele episódio da conversão do carcereiro, que Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, que aquele homem se converte. E para quem não sabe, lá em Macedônia vai se implantar a igreja de Filipenses. Então assim, foi num momento de dor, um momento de aflição. É assim, o quão importante a gente seguir aquilo que Deus disse pra gente, porque às vezes a gente não entende. Então se Deus manda você ir para Macedônia, você tem que ir para Macedônia, porque lá é Macedônia que Deus vai cumprir aquilo que Ele tem pela sua vida. Meu povo, encerro aqui esse primeiro vídeo do canal. São 5 coisas que Deus quebra na minha e na sua vida. Então toma posse, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Eu quero te dizer, se for necessário Deus quebrar essas 5 coisas: o arco do forte, o laço do passarinheiro, a porta de bronze, o braço do ímpio e as cadeias, Ele vai quebrar só para te dar vitória. Então me segue aqui nas redes sociais, tem no Instagram, TikTok, e vamos crescer essa comunidade. Compartilha esse vídeo se você gostou. Vamos aprender mais do Senhor Jesus.